O meu grande ponto, até falando um pouco do que a gente viveu aqui, né? Até a gente pode comentar um pouco sobre isso. Acho que aproveitando o diálogo para falar com maturidade sobre tirar do ar, não tirar do ar o vídeo, né? A gente tirou... Vocês acabaram tirando um episódio do ar do Flow, depois do que aconteceu. Mas... com o Monark, né? Com o Monark, né? O Monark, obviamente, ele não é nazista, não é nada do tipo. Tanto que talvez ele defendeu ali um processo de liberdade que a gente está anos-luz de poder chegar nessa conclusão. Ele tem defesas que eu concordo que podem ser julgadas conflituosas, mas ele não defende não sabe se expressar, os digamos atos. assim. Ele não defende nem a direita, ele é um cara de esquerda, inclusive. Que às vezes sai o monarca de extrema direita e fala assim, meu Deus, as pessoas não conhecem nem ele, o cara que tá querendo distribuir mas me conta, por que eu não entendi isso? Daí é uma pauta interessante, porque a gente tá falando de até regulação das redes sociais. É bom a gente tratar disso. Eu vim 2 vezes aqui vim no Flow e conversando com o Monark. E eu acho que o Monark, cara, eu não acho que a posição dele é algo que a gente tá anos-luz de chegar. Eu acho a posição dele errada. Assim, acho que essa ideia... Esse é um debate filosófico, inclusive, antigo. Quais são os limites da liberdade? Não existe liberdade ilimitada. Eu não tenho liberdade de chegar aqui, cuspir na tua cara e te dar um soco. Não existe isso. Então, e eu concordo. Eu acho que assim, só para chegar num ponto de conclusão... Tá parecendo que tá defendendo ali. Mas não é. É que assim, é que eu queria explicar. O Monark é um pouco ingênuo nesse sentido, porque quando ele falou do absurdo, ele falou assim, não é uma discurso de ódio, é só discordar de opiniões. É porque ele não entendeu o exemplo que ele estava usando. Cara, mas vamos julgar que assim, eu não vou incentivar nem ter nenhum discurso de ódio com ninguém. Discurso de ódio. Eu acho que essa é uma linha de separação. Mas é que tá, o que é um discurso de ódio? Vamos definir. Quando você chega e relativiza o racismo no Brasil, que foi a primeira colocação do Monark que gerou um enorme questionamento e uma polêmica no debate público. Num país que teve 300 anos de escravidão, muita gente morreu, foi torturada, sofreu com isso, que preservou um racismo estrutural que não incluiu a população negra, que hoje um negro no Brasil, hoje, em 2022, uma pessoa negra no Brasil recebe pouco mais da metade do salário de uma pessoa branca, em média, para o mesmo tipo de trabalho, né? Ocupa os piores cargos, em média, mora nas piores regiões. E alguém vir relativizar o racismo, para quem sofre isso é um discurso de ódio. Então, ou relativizar o nazismo, que foi o caso que acabou explodindo a coisa, com tudo que aquilo representou, falar da legitimidade de um partido nazista por uma ideia abstrata de liberdade de expressão. Não faz nada sentido. Não dá. Não, assim, eu posso entender... esse ponto. Mas só, André, para concluir, vocês perguntaram por que da retirada. Porque o conteúdo que você passou no dia... Não, mas porque isso é um gesto, cara. Não se perdeu. Eu acho que é um gesto de dizer que você reprovou a postura daquele cara, que você não é conivente com aquela postura. Né? Sim, quando você tem a manifestação dele se colocando sobre esses temas, da forma como se colocou, né? Se iniciou um movimento, que não fui eu quem iniciei, foram outras pessoas que iniciaram, de falar, olha, eu acho que uma maneira de reprovar isso, de afirmar que você não é conivente com esse discurso, que você... Uma maneira simbólica, sim. Né, de afirmar isso, pedindo para retirar o vídeo. Super respeito a decisão. Na minha cabeça, assim, perdeu-se conteúdo, né? Que você falou no dia ali, né? Eu penso assim, talvez ali você poderia tá falando alguma coisa que é importante para muita gente, né? E aí a gente perde esse recorde ali, né? Como professor, a gente sabe que talvez a gente poderia falar de outras formas, talvez, mas eu entendo eu queria só contribuir com mais um ponto, e talvez pra gente não ficar muito focando no Monark, não é esse o ponto aqui. De novo, a gente está aqui, acho que o diálogo, a gente acredita que o diálogo é parte da democracia, é algo fundamental. Então, por isso que a gente sempre é muito aberto em relação a isso. Mas porque a realidade é irrefutável. E eu mencionei há poucos dias atrás, fui num evento no Rio de Janeiro, faz acho que um mês e meio, e 95% das pessoas que trabalhavam eram negras, 95% das pessoas que estavam festejando eram brancas. Então, não tem como você negar. E, assim, o ponto que me deixa puto com algumas pessoas é que assim, as pessoas não são capazes de enxergar. Talvez 80% ou 90% das pessoas que estavam no evento nem perceberam isso.
Não perceber isso é o absurdo. O que eu acho é que muitas vezes, até para usar exemplos, tanto a direita quanto a esquerda, elas usam um sintoma ou um erro, ou um ato falho para demonizar uma pessoa. E para jogar ela exatamente naquele ponto de o monarca está menosprezando o racismo, etc. E jogou lá na direita. E são coisas que vão acontecendo. É o estigma. Você acompanhou por muito tempo, deve acompanhar. O pessoal entra aqui no chat já falando. Vai ter invasão, não entende o menor... Eu sei bem e sofro na pele o que é um estigma. Exato. Eu sei bem o que sofro na pele o que é um estigma. Mas eu acho que a gente precisa saber separar o joio do trigo. Ah, sim, claro. Né? O monarca, o que eu acho que ele não entendeu é que ele não estava numa conversa de boteco. Ele tinha uma responsabilidade como comunicador. Com deputados ouvido na mesa. Não só por quem estava na mesa, cara. O podcast dele é ouvido por milhares ou centenas de milhares de pessoas. E aquilo que ele falava tinha uma responsabilidade enquanto comunicador. E eu acho que ele não se comportou dessa forma. Não percebeu. Isso não é uma coisa pessoal com ele. Nada pessoal, ao contrário. Até na última vez que eu tive no Flow, coloquei para ele, a gente entrou no debate das ocupações do MTST. Eu falei, Monarca, vamos lá visitar uma. Isso, ele foi. Legal. Eu vi, ele foi lá junto com o Ferrez, lá para Guarulhos, na ocupação Maria da Penha do MTST. Tal, deu uma passada lá, viu a realidade, acho que se impactou com a realidade. Não é absolutamente nada pessoal. É a gente entender a importância que tem a gente não abrir a porteira, não abrir a caixa de Pandora de um debate público que fomenta a violência e o ódio.